a alocação de recursos, todo o discurso que é vendido para a população, tendo por objetivo a capacidade do Estado rolar sua dívida, enriquecer o pessoal do sistema financeiro. E eu acredito que essa questão da Previdência... Olá, Maria Lúcia, bem-vinda! Tudo bem? Olá, boa noite, André, boa noite, João, tudo bem? A gente estava começando, Maria Lúcia, a falar da questão da Previdência e das contas públicas e como a racionalidade neoliberal nunca tem por objetivo a qualidade de vida dos seres humanos que compõem essa sociedade, né? É sempre uma tentativa de aumentar cada vez mais a capacidade do Estado de rolar dívida, de pagar juros, né? Eu estava começando a conversar isso com o André, mas eu vou passar a bola para vocês, porque quando tem um Pelé no campo, a gente tem que passar a bola para o Pelé, né? Não vai... Imagina. Tá bom? É uma grande honra para a gente, para todo o nosso público, receber você. Honra Bem-vinda. nossa, viu, João? Muito grata pelo convite aí a você, ao André. André, diz aí, camarada. Professor, eu posso te chamar de professora? Pode chamar como quiser, pode chamar de Maria Lúcia, sem formalidades, André. A gente está aqui entre pessoas de luta, né? Fala, André. Você quer começar? Maria Lúcia, a questão é... Pode falar, João. Não, você pode falar. Eu acho que você está com essa pauta mais preparada. O que eu ia perguntar, que eu tenho na minha cabeça, Maria Lúcia, é que quando a gente conversa com o pessoal da área de negócios, né, eles têm o pessoal do mercado financeiro, eles têm um discurso, né, com palavras... Por exemplo, eles tentam me convencer que os juros altos não enriquecem os banqueiros, porque eles falam que aumenta o custo da captação no mercado. Aí eu pergunto, mas eles não têm capital próprio, né? E aí eles falam, mas o core, né? Aí o cara começa a usar palavras em inglês, né? Então, assim, a grande dúvida que eu tinha, mas eu prefiro até que o André encaminhe o nosso debate, mas uma dúvida que eu guardo desde que o André anunciou que você viria no programa, eu fiquei pensando isso. Eu falei, vou perguntar para a Maria Lúcia, para ela nos ajudar a desmistificar alguns discursos que eu vejo do pessoal da área financeira, porque esse pessoal da área financeira tenta passar a ideia que não há uma drenagem de recursos de Estado para o rentismo, né? Para essas classes que vivem do rentismo, né? E eu, como eu não sou formado em economia, eu sou de história, né? Sou historiador, por mais que eu entenda de macroeconomia, eu leio o Piketty, mas eles têm um vocabulário que, por muitas vezes, é enganoso, né? E quando a gente vai conversando, uma hora eles param, né? Quando a gente consegue enquadrá-los, eles dão uma parada, mas antes é muito core, é muita sigla para tentar dizer que os bancos não ganham com o rentismo. E mais ainda, quando a gente mostra aquela distribuição de gastos do governo, né, de que a rolagem da dívida e o pagamento de juros, né, rouba, né, captura grande parte do orçamento, eles dizem que não, isso é só rolagem, né? Então, assim, uma dúvida que você pode me ajudar a esclarecer, porque esse programa, Maria Lúcia, é uma aula para a gente, né? Eu falo pelo menos por mim, não vou falar para o André, vou falar por mim. Os nossos convidados me ensinam muito mais do que nós mesmos, né? Então, é uma aula particular que a gente tem. Então, assim, no bojo da sua fala hoje, se você puder, em algum momento, me esclarecer essa questão, eu agradeço. Mas eu vou deixar você falar mais, Maria Lúcia, que o melhor que eu faço nesse programa é ficar quieto te ouvindo. Obrigado. Imagina. O João, eu acho que até essa questão que você colocou é preliminar ao tema que a gente vai discutir aqui hoje, né? Dialogar aqui sobre a questão previdenciária, que o André me pautou aí, a questão da previdência, né, André? Mas eu acho que isso que você colocou é até preliminar. Isso, Maria.
né? Por quê? Muitas vezes, quando a gente entra diretamente no debate da Previdência Social, que é um direito garantido na Constituição Federal, está ali no artigo 194, que garante a todos os brasileiros e brasileiras o direito não só à previdência, à seguridade social. São os direitos à saúde, previdência e assistência social. E ali o Constituinte, quando criou a Seguridade Social, ele foi muito consciente, ele cuidou logo no artigo seguinte, no artigo 5 da Constituição, do financiamento desse sistema de seguridade, quer dizer, o sistema que vai trazer uma segurança para a sociedade, que a sociedade não ficará abandonada, que ela vai ter uma assistência à saúde, que ela vai ter uma previdência social, e é bom falar que previdência social não é só aposentadoria. Tem os benefícios, né? No caso de incapacidade, as pessoas têm um acidente, ficam incapazes de trabalhar, maternidade durante aquele período, né, inicial ali de 4 meses, a mãe tem um direito a esse benefício. No caso de desemprego, o salário família, o salário reclusão daquelas pessoas, né, que acabaram ficando presas, elas têm o salário reclusão para que a família dela não fique passando fome nesse período, e tem a pensão por morte. Então, assim, tudo isso está no bojo da Previdência Social, não só a aposentadoria, todos esses benefícios. E o financiamento disso está assegurado na Constituição. Todos os trabalhadores e trabalhadoras que têm carteira assinada têm ali um desconto, né? Todos os trabalhadores e trabalhadoras formais pagam a sua contribuição. O contratante, a empresa, o empregador, ele é obrigado também a pagar ou sobre a folha de pagamento, ou sobre o faturamento ou o lucro. Além disso, sobre bens e serviços, a partir dessa última reforma da Previdência, a contribuição sobre bens e serviços, né, que veio substituir a COFINS e o PIS, ela está ali agora, a CBS. Então, todo mundo, em todas as operações de compra e venda de bens e serviços, vai ter contribuição social. E, acima disso tudo, tem obrigação do orçamento público. Porque lá no caput desse artigo 195, a Constituição fala que a manutenção da Seguridade Social é obrigação de toda a sociedade. E também do governo, através do orçamento, tanto federal como dos municípios, do governo do Distrito Federal e dos estados. Então, olha só, é um sistema que está amparado pelas contribuições e pelo próprio orçamento do governo federal. Aí, João, que a coisa se liga ao que você colocou, da prioridade dada ao pagamento de juros. Essa conversa de que o juro alto no Brasil não enriquece banqueiro, não é? É uma conversa, vou te falar. Até a gente com vontade de chorar com pena deles, né, doutora? Não é, André? Eu vou te falar. É de uma perversidade, sabe? Porque, primeiro, está querendo enganar quem? Não é? Segundo, parte do pressuposto que ninguém lê nada, ninguém vai estudar isso, ainda mais num país que tem, aí, modéstia à parte, uma entidade como a Auditoria Cidadã da Dívida, que mastiga esses dados, porque o governo realmente divulga de forma obscura, tá? Obscura, como a gente tem denunciado no âmbito da Auditoria Cidadã da Dívida. Quando o governo divulga, ele não coloca uma grande parte, quando ele divulga, por exemplo, o estoque da dívida, fica fora do estoque divulgado pelo Tesouro mais de 3 trilhões de reais de títulos,
que são entregues pelo próprio Tesouro ao Banco Central, para o Banco Central remunerar diariamente a sobra de caixa dos bancos nas operações compromissadas. É um volume enorme da dívida pública, que fica fora do estoque da dívida pública. Quando você pega o gasto, se você olhar lá no sistema de contabilidade pública, o CIOP ou o CIAF, você vai ver que o volume de juros que está lá não bate com o volume de juros que é divulgado pelo próprio Banco Central da dívida bruta. Não bate. Por quê? Grande parte do juro está sendo registrada como se fosse rolagem. Então, João, da próxima vez que vierem te falar isso, fala assim, peraí, você já acessou a Auditoria Cidadã? Você já viu o pessoal denunciando que a maior parte dos juros vem sendo registrada como se fosse rolagem? Sabe? Então, e por que é importante a gente explicar isso num debate sobre previdência? Primeiro, porque todas as contrarreformas, eu chamo de contrarreforma, gente, porque reforma é uma coisa que a gente faz para melhorar. Ninguém vai reformar a sua casa, não é, ou alguma parte da sua casa, ou uma roupa, para aquilo ficar pior, vai? E não vai. Então, o que está acontecendo com a Previdência Social, desde a Constituição. A Constituição foi promulgada em 88, logo em seguida já começaram a detonar, falando que aquele sistema era insustentável, que tinha déficit na Previdência, e o déficit fabricado. Então, é importante a gente colocar, em primeiro lugar, como premissa desse debate, o estudo do orçamento, para a gente partir de dados concretos, verdadeiros e reais. Não é para não ficar caindo nesse discurso de quem quer, como você falou, João, a prioridade total para enriquecer o rentismo, né? No Brasil, praticando uma taxa de juros injustificavelmente elevadíssima, né? Caiu 0,25% hoje, mas ainda temos a maior taxa de juros do planeta. Essa redução foi pífia, conforme nós postamos aí na página da Auditoria Cidadã hoje, e o país está todo amarrado por conta desse sistema da dívida. E a Previdência, que é uma área que afeta todos os brasileiros e brasileiras, porque quem está em período laboral também precisa desses benefícios, eventualmente precisa de algum desses benefícios, e claro que todo brasileiro e brasileira que ainda não se aposentou tem expectativa de aposentar. Ninguém quer, não é, ficar trabalhando o resto da sua vida. Todo mundo tem expectativa de chegar uma hora de receber um benefício. E os benefícios aqui no Brasil, gente, são muito baixos. O salário aqui no Brasil é muito baixo. Nós temos o salário mínimo mais reduzido da América Latina. Então, esse é outro problema. Quando a gente discute o financiamento da Seguridade Social e vem essa falácia de déficit, a gente tem que olhar por que eles falam em déficit. Quando, na verdade, esse déficit, a ANFIP, que é a Associação dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, que tem foco na Previdência, porque antes da fusão da Previdência com a Receita, eles eram específicos, especialistas somente na Previdência Social, eles provam, todo ano eles analisam os dados e mostram que esse déficit é uma falácia. Ele é produzido principalmente por renúncias fiscais. Tá? O governo tem aqui... Desonerações. As desonerações. Então, está lá na Constituição, toda sociedade é responsável pelo financiamento da Seguridade Social. Aí o Congresso Nacional aprova, e muitas vezes os governos também dão benesses, né?
governos estaduais. Nós vimos recentemente uma denúncia gravíssima no governo de Minas Gerais, do governo Zema, dando lá benesses até para empresas da sua própria família. E empresas grandes, como Ambev e outras, gigantes, recebendo benesses. Não, aqui, você não precisa pagar. E depois vai falar para o trabalhador que ele tem que trabalhar mais não sei quantos anos, que o benefício dele não pode crescer. Armínio Fraga falou que tinha que desvincular tudo do salário mínimo e o salário mínimo tinha que ficar congelado. Ora, isso de uma crueldade... Armínio Fraga, que agora é consultor do Banco Central americano, né, professora? Pois é, né? Então, esse pessoal do mercado financeiro, eles se apoiam, não é? E eles produzem um discurso que eles têm o controle da grande mídia, eles é que pagam os maiores anúncios, então quem financia escolhe a banda, eles colocam toda em editoriais, em matérias de destaque, eles colocam o discurso que lhes interessa, e é um jogo muito desigual, né? Por isso eu agradeço vocês a oportunidade dessa entrevista, viu? A honra é minha e da Auditoria Cidadã como um todo, porque toda oportunidade que a gente tem de colocar esse debate para a sociedade brasileira, para que ninguém caia nesse discurso falacioso de déficit, nesse discurso falacioso que tem que fazer mais reforma da Previdência, senão as contas não fecham. Isso é mentira, gente. E eu pretendo aqui, com as questões que vocês vão colocar, derrubar totalmente essas dúvidas para que a classe trabalhadora brasileira se empodere com esses dados e lute, porque uma próxima contra-reforma já está na pauta. Essa semana já saiu notícia. O próximo presidente da República, seja ele quem for, terá que fazer uma reforma. O que é isso? E o que eles falam lá? Tem déficit, o povo está vivendo muito e está envelhecendo. Né? Olha, nada disso procede. Tá? A gente pode debater e colocar os dados. Só importante. Eu queria pedir à nossa audiência que está acompanhando essa entrevista com a professora Maria Lúcia Fattorelli, da Auditoria Cidadã da Dívida, que compartilhasse esse conteúdo, desse aí a sua curtida. Vamos ajudar aí, né, na divulgação desse programa, que é muito importante, que é um tema muito importante, que quase não é pautado em períodos eleitorais, né, professora? Por que esse tema não é pautado, merece a devida importância em processos eleitorais? Então, André, como você falou, é um tema que interessa a toda a sociedade. E na hora de votar, o que a sociedade deve fazer? O que as pessoas devem fazer? Procurar conhecer o programa de governo de cada candidata, de cada candidato. E ver se aquele programa de governo está de acordo com o que o votante, a votante desejam. Né? Então, muitas vezes não abordam esse tema. Por quê? Para agradar a opinião pública e falar, não, se eu for fazer uma reforma da Previdência, tem que ser para melhorar o que já existe hoje. Mas não é isso que acontece. Por outro lado, o próprio mercado financeiro já está pautando, como duas notícias que saíram essa semana, tá? Que qualquer que seja o governo eleito, uma reforma da Previdência terá que vir. E a cara de pau é tão grande, e o que eu vou falar agora conecta com a primeira questão que o João colocou, que o que a notícia, que eu até deixei separada aqui para comentar, o que a notícia fala? Fala que vai ter que fazer reforma porque a dívida bruta do governo geral subiu 10,2% do PIB de 2023 até o primeiro semestre desse ano, até junho.
o que significa um crescimento de 3 trilhões 585 bilhões. Aí, qual que é o responsável por esse crescimento da dívida? Veja bem, a dívida cresceu, então, em 3 anos e meio, cresceu 3 trilhões e meio. O número está até fácil da gente guardar. Em 3 anos e meio, cresceu 3 trilhões e meio. O que justifica esse crescimento? Nós tivemos aí algum endividamento para investimento na infraestrutura que está faltando em vários lugares? Não, nenhum. Nós tivemos algum endividamento para garantir construção de abrigos e creches, para, de fato, garantir uma proteção contra a violência contra a mulher? Falta abrigo e falta creche em todos os municípios do Brasil. Nós tivemos dívida para garantir isso? Não. Nós tivemos alguma dívida para melhorar a previdência, a saúde, a assistência, ou estradas, metrôs, etc.? Zero. Para que foi feita essa dívida de 3 trilhões e meio nos últimos 3 anos e meio? Única e exclusivamente para pagar juros. Pessoal, a conta dos juros nominais, segundo dados do Banco Central, cresceu 3 trilhões 246 bilhões no mesmo período. É muito dinheiro. Desenvolvimento do país, a gente fala em desenvolvimento do país, né? Progresso, melhorias sociais, a transformação desse país num grande player internacional, mas observamos que é sugado, né? É um sistema parasitário, professora. Exatamente. Sabe, porque o problema do Brasil é esse. O problema do Brasil é que a chamada dívida que a gente tem aqui não é dívida para investimentos, como é no Japão, por exemplo. O Japão tem uma dívida maior do que a do Brasil. Só que a dívida lá é empregada em investimentos. Tanto é que aquela ilha, isolada do mundo inteiro, ali no meio do oceano, um clima horroroso, olha o desenvolvimento ali, socioeconômico, tecnológico, em todas as áreas. Não é? E aqui o Brasil, essa potência toda, com clima favorável, com gente maravilhosa, com toda essa potencialidade, essa riqueza. Olha o nosso atraso em todas as áreas. Pois é. Não é? Professora, então, isso aí explica o quanto o sistema da dívida está amarrando o Brasil, não é? E tudo mais. Professor, eu estou achando o João muito quietinho hoje. Fala aí, João. Não. Eu estou ouvindo. Se quiser, eu falo, gente. Olha só, Maria Lúcia. Fala aí, João. Eu estava anotando aqui, né? Você chama de contra-reforma, que é muito bom. Eu chamo de deforma, né? Que é uma deformação do projeto para qual se destinavam, né? Acho perfeito. Outra questão, Maria Lúcia, que eu acho muito importante, sabe o que mais me preocupa? É a tal racionalidade liberal. É gente do povo ter essa ideia de austeridade, né? A gente vê... O pessoal critica muito a ideia de pobre de direita, né? Não se pode falar... Assim, mas eu entendo, não é a expressão pobre de direita não é para humilhar ninguém, mas é para mostrar que tem pessoas que, na verdade, isso não é assim, exclusividade do capitalismo, né? Historicamente, por meio dos aparelhos privados de hegemonia, aparelhos ideológicos do Estado, qualquer nome que a gente queira dar, ao longo dos milênios, né? Sejam os sacerdotes no Antigo Egito, sejam as pitonisas, se quisermos, na Grécia Antiga, né? Sempre há instrumentos que conseguem moldar a cabeça, né? A visão de mundo da classe dominada para acreditarem, né, no que interessa à classe dominante. A classe dominada ela é dominada principalmente, creio eu,
do ponto de vista ideológico, né? Tem aquela frase do Marx, muito boa, que ele fala: a ideologia de cada época histórica é a ideologia de sua classe dominante. Então, é muito preocupante, porque muita gente da classe trabalhadora é capturada por essa lógica, né? E eu me lembro quando a reforma da Previdência, não estou falando daquela de 2003, não, estou falando a do Temer, quando ela passou, eu estava recebendo compras em casa e eu estou sempre em etnografia com a Gittrop, né? Lembra a Gittrop? Sempre conversando com as pessoas. E eu falei para o entregador: poxa, estão passando aqui a reforma da Previdência. Para aposentar vai ser mais complicado. Ele falou: mas eu tenho 24 anos, né? Isso não me importa, né? Então, assim, é uma situação que a gente fica muito preocupado, né? E aí, Maria Lúcia, a primeira coisa que eu não sei, acho que a gente não sabe, né? É como fazer para mudar. Aqui o camarada aqui falando do livro do Gessé de Souza, é isso aí. A gente não sabe como mudar essa chave de leitura que as pessoas fazem da realidade, né? E nós três aqui, Maria Lúcia, eu tenho certeza, pelo que eu conheço de você, agora, pela primeira vez, a gente se olhando, né? Mas você já é super conhecida, pelo que eu conheço do André, a gente tem a percepção que o importante é a qualidade de vida das pessoas. Esse é o único objetivo, né? E eu acho que tem um jurista, um filósofo de direito estadunidense, que eu chamava de Michael Sandel, mas eu descobri que nos Estados Unidos que é Michael Sandel, né? O Sandel, você lembra do Sandel? Ele é de Harvard, e ele fala muito do comunitarismo, né? Ele é que é você se colocar no lugar do outro, e às vezes no outro hipossuficiente, para você conseguir entender o que é melhor para a sociedade, né? Então, eu estou fazendo vários comentários a partir da sua fala, e a minha pergunta é a seguinte, Maria Lúcia, porque a gente realmente... Eu sei que se a gente quebrar contratos, tem todo aquele papo, né? Vai criar uma crise imensa e tal, mas eu fico perguntando, Maria Lúcia, será que a gente não pode, Maria Lúcia, e vou me amparar num economista liberal, tá? Para dizer isso, tá? Será que a gente não pode emitir moeda e pagar essa dívida? E antes que me acusem de ser um heterodoxo louco, eu tenho que lembrar que o André Lara Rezende, na sua última inflexão, porque ele fez uma inflexão ali por volta de 2015, mais ou menos, o próprio André Lara Rezende, insuspeito de qualquer esquerdismo, é um liberal, um economista reconhecido pelo mercado, por todos os liberais. O André Lara Rezende diz que, a partir da crise de 2008, ficou comprovado que é possível emitir moeda sem gerar necessariamente inflação. Até porque a inflação ela não é só a quantidade de moeda, mas também a circulação da moeda, né? Então, assim, eu, sinceramente, Maria Lúcia, se acontecesse uma coisa muito louca no Brasil e eu fosse presidente da República, eu ia pensar, né, dentro de um processo de reforma e não de revolução, porque aí muda totalmente, mas eu sou muito moderado. O pessoal me acha radical, mas eu sou radical só no sentido de ir à raiz do problema, né? Então, será que não seria possível emitir moeda e pagar a dívida, mas parar essa sangria? Olha, João, em princípio, poderia. Só que, qual é a realidade? Primeiro, quem que emite moeda? O Banco Central. Esse Banco Central aí, comandado pelos banqueiros, que é o único setor que ganha com o sistema da dívida aqui no Brasil. Porque aqui no Brasil, como eu falei, nós não temos uma dívida propriamente dita, nós temos um sistema da dívida. Nós temos um sistema pagador do maior juro do mundo. Um sistema que não é destinado a investimentos, como eu falei, que até esse comentário aí que você colocou na tela, Esse agora, Rodrigo Ávila. Deveria servir para investimento, mas aqui no Brasil não serve. Eu dei o exemplo do caso do Japão, que é um dos países desenvolvidos, fazem dívida para investir. Aqui no Brasil é dívida para pagar juro. E que juro? O maior juro do mundo. E outros mecanismos, como a Auditoria Cidadã tem denunciado.
é dívida para pagar a bolsa banqueiro, não é? É dívida para cobrir prejuízo do Banco Central com as farras. É uma farra. O que o Banco Central faz, por exemplo, com o swap. O swap, olha o nome, é para o povo nem ficar humilhado, é para o povo ficar humilhado, entendeu? Por quê? Para a gente que é Ele swap, olha isso e fala, professora. não, eu não dou conta disso, eu não quero nem saber, e vira a página, sabe? Isso é uma estratégia de humilhação. Eu já fico assim, Maria Lúcia. Eu, quando falo swap, eu já falo, ai, meu Deus do céu. Uma psicóloga nos ensinou isso lá atrás, falou, vocês não fazem ideia da importância do trabalho da auditoria cidadã de popularizar, porque quando a pessoa se depara com uma informação que ela não assimila, não compreende, ela fica humilhada. Quando ela passa a compreender e dominar o assunto, ela fica empoderada. Então, o que a auditoria cidadã procura fazer é exatamente mastigar as informações para traduzir, porque é uma perversidade com as palavras. Por exemplo, esse swap, o que é a farra do swap? O Banco Central simplesmente garante a variação do dólar para grandes instituições financeiras e grandes importadores e exportadores. O agro, pessoal do agro, pessoal da mineração, não quer perder. Então, vai lá e faz uma aposta. O dólar caiu, o Banco Central vai lá e paga a diferença. O dólar ganhou, o dólar valorizou, o Banco Central vai lá e paga a diferença. Aí, se mudar, se a pessoa fez para o dólar subir e o dólar caiu, ela vai perder? Não. Tem o swap de arrependimento. Ele pode ir lá e mudar. Entendeu? Não vai perder. E o Banco Central vai perder. E vai apurar prejuízo, como apurou lá atrás, quando queria derrubar a Dilma. O Banco Central produziu só de swap 250 bilhões de prejuízo. Isso não saiu em nenhum jornal. 250 bilhões de prejuízo. O que foi feito com esse prejuízo? Simplesmente foi transformado em dívida pública. Então, primeiro ponto. Se emitir moeda para pagar a dívida, João, nós vamos simplesmente pagar, sem discutir. Entendi. Todas as fraudes, todas as falcatruas, todas as farras, todas as ilegalidades, ilegitimidades, tá? Toda essa lambança acumulada ao longo de décadas. Você vai lá e paga, dá de presente, sem discutir. A nossa proposta é fazer uma auditoria. Pagar o que tem que ser pago. A gente não quer, de forma alguma, que o nosso país seja um país que não cumpre seus compromissos. Agora, o que a gente também não quer é que o país continue bancando essa lambança e sacrificando a população com sucessivas contra-reformas da Previdência, com arcabouço fiscal que vai lá e corta na saúde, na educação, em todas as pesquisas que estão sendo feitas nas universidades, na própria manutenção das universidades, na nossa possibilidade de desenvolvimento. Olha a área ambiental, olha os cortes que têm sido feitos no IBAMA. Que coisa grave. Então, pagar a dívida, emitir para pagar a dívida, primeiro que dependeria do Banco Central, e ele não vai fazer isso. Segundo, que passaria a limpo toda essa lambança acumulada ao longo de anos. Terceiro, tem 2 mecanismos que o Banco Central utiliza para controlar volume de moeda, porque tem uma teoria que fala que muita moeda em circulação provoca inflação. Então, o que o Banco Central faz? Ele tem 2 instrumentos. As operações compromissadas e o depósito voluntário remunerado. O que significa isso? Todo o dinheiro que está no caixa dos bancos e que os bancos não chegam a emprestar, quer dizer, dinheiro da sociedade, meu, de vocês aqui que estão nos ouvindo, de seu, João, seu também, André,
dinheiro de todos nós que está nos bancos e que os bancos deveriam emprestar para a sociedade, a juro baixo, para o dinheiro circular de forma saudável na economia, o banco deixa de emprestar. Por que deixa de emprestar? Porque ele tem garantido pelo Banco Central uma remuneração diária, com base na Selic. Então, para que ele vai se esforçar em emprestar para qualquer um de nós, para qualquer empresa que está precisando, para qualquer setor público que queira fazer um investimento? Para que o banco vai emprestar? Ele tem que ter lá uma estrutura de cobrança, uma estrutura de cadastro, ele tem que ter uma estrutura gigante para ele processar empréstimos. O que ele faz? Ele deixa o dinheiro parado, ele pede juro gigante, juro extorsivo para emprestar. Todo mundo que está nos ouvindo aqui pode acessar aí seu banco no seu celular e simular o empréstimo. Você vai ver o tamanho da taxa de juros. Então, ele prefere emprestar a juro, ele prefere deixar de emprestar para a população para ganhar a remuneração do Banco Central sobre um dinheiro que nem é dele, é um dinheiro que é nosso. Entendeu? Uhum. Mas não, então, até concluir, se emitir moeda e pagar a dívida, esse dinheiro vai estar nos bancos. Você acha que os bancos vão ter como emprestar 11 trilhões? Se a gente pagar a dívida toda, são 11 trilhões. Esse dinheiro vai ficar entupindo o caixa dos bancos. Os bancos vão emprestar essa grana? Impossível. Quem que vai tomar 11 trilhões emprestado? E aí? O que vai acontecer no minuto seguinte ao pagamento da dívida? O enxugamento dessa moeda pelo Banco Central. E como que acontece o enxugamento? Com o título da dívida pública. Entendi. Aí volta o processo, né? Então, você está entendendo? Essa teoria, que é a teoria monetária moderna de pagamento da dívida, sim, sim. Quem advoga por essa teoria se esquece desses instrumentos de política monetária que aqui no Brasil são usados de forma abusiva. Por que eu falo abusiva, João? Tem um estudo do Senado, daquele IFE, que não é nada de esquerda, viu? É um instituto lá de iniciativa até do FMI, na época que ele foi criado, foi ideia do FMI. É um instituto bem quadrado. E eu gosto de falar isso para não ficar parecendo que é um estudo, sabe, de gente de esquerda. Que tal. Não, nada disso. Tem um estudo do IFE que comparou a utilização desse instrumento de operações compromissadas, que é essa operação que enxuga a moeda que os bancos não emprestam e remunera para os bancos. Sabe qual o volume dessas operações compromissadas? Nos outros países? 1% do PIB, menos de 1%. Tem o segundo maior do mundo é Filipinas, com 3%. Mas lá nas Filipinas também a coisa é bem avacalhada. Aqui no Brasil, você sabe quanto que já chegou essas operações compromissadas? Mais de 25% do PIB. Caramba! É um abuso. É um abuso. Tudo. E você sabe por quê? Por isso, é porque não empresta, os bancos não emprestam para a sociedade. Quando empresta a juro abusivo e fica aí as pessoas com impossibilidade de pagar, não é? Os seus empréstimos, já visto aí dados da Confederação Nacional do Comércio, que mais de 85% da população brasileira está endividada. Por que está endividada? Cada vez mais endividada. Não consegue pagar. Os juros que tem aqui no Brasil são impraticáveis, né? Então, olha, pagar a dívida sem discutir é altamente temerário, sabe? Isso aí teria que ser
primeiro, coordenado com esses instrumentos de política monetária, coordenado com... teria que ser uma medida após a auditoria, para pagar, de fato, só o que seria devido, sabe? Então, por isso que foi importante aprofundar essa análise. Posso só complementar, André? Antes, só para a gente fechar isso, até para mostrar qual é a minha preocupação, por que eu falei essa questão do pagamento. Porque eu, particularmente, seria favorável, o nome feio é calote, né? Mas um alongamento do perfil da dívida, uma medida do lado do Estado, unilateral. Mas sempre argumentam que vai ter gente de classe média, que vai ter instituições de previdência dos trabalhadores, que se fizer um calote, vai afetar os trabalhos. Por isso, fundos de pensão, por exemplo. Fundos de pensão. Então, por isso que eu falei, então vamos pagar e parar a rolagem. Mas você mostrou que, se continuar com a mesma lógica, nunca vai parar essa rolagem, né? Mas, sem dúvida, João, Maria Lúcia, a auditoria é fundamental, que foi o que Getúlio Vargas fez, né? Quando a gente não conseguiu pagar, né, por causa da crise de 29, o Brasil teve que fazer uma auditoria e aí foi reduzida mais ou menos pela metade, se não me engano. Isso. Só para explicar o meu ponto e qual é a minha preocupação, tá, gente? Deixa eu só dar um informe. Deixa eu só esclarecer para ele, André, que é fundamental isso, hein? Tá, depois eu queria dar um informe aqui importante sobre o falecimento de uma pessoa muito importante, tá bom? Não, pode ser agora? É do professor Lejane Mihan, ele faleceu hoje, infelizmente, ele estava adoentado há algum tempo já, mas infelizmente hoje ele fez a passagem. Então fica aqui os nossos sentimentos para familiares, amigos, enfim, para todo mundo que gostava do professor. Ele participava em diversos canais aqui progressistas no YouTube, enfim, tinha seu próprio canal, escreveu diversas obras sobre a esquerda, Marx, enfim, a China. Então, merece aqui toda a nossa homenagem, todo o nosso respeito. Muito obrigado, professor Lejane Mihan, pela sua presença e pelos seus ensinamentos. Pode prosseguir, professora. Obrigado, desculpe. Não, muito importante, André. Nossa solidariedade, viu? A família, principalmente, a todas as amigas e amigos, né? E o legado que ele deixou aqui estará vivo para sempre, né? E que ele tenha muito suporte agora, né? Na sua vida espiritual. Que Deus o tenha. Bom, mas eu queria esclarecer esse último ponto que o João falou. João, a gente não prega o calote de forma alguma, você está entendendo? E o que a gente coloca, eu acho que calote é o que tem sido dado no Brasil aos direitos sociais do povo. O maior calote tem sido dado contra os direitos sociais de um povo que nasceu em um dos países mais ricos do mundo e mais de 90% ganha até 3 salários mínimos. Sendo que nesses mais de 90% tem mais de 50 milhões que vivem de uma Bolsa Família. E quantos milhões nas ruas, não é? Então, olha, enfim, a auditoria vai separar a dívida, por exemplo, os títulos que estão em poder de fundos de pensão, que de fato foram lá e colocaram o dinheiro e pagaram por aqueles títulos. Isso é dívida legítima. Perfeito. Essa dívida tem que ser paga. Perfeito. Entendeu? A vantagem da auditoria é essa, é que a auditoria vai separar o que é fraude, o que é abuso, o que é criação. Olha, tem dívidas privadas, João e André, dívida de banco, dívida de multinacional, que nós estamos pagando. Isso é dívida, gente? Não, isso é fraude. Isso é fraude. Então, professora, quando um banco como o Master quebra, nós estamos pagando esse rombo? De certa forma, sim. E vou te falar, tem uma PEC no Senado, PEC 65, que quer transformar o Banco Central em uma entidade, em uma coisa totalmente à parte, desvinculada de todos os poderes, livre para fazer o que quiser.
tem um parágrafo 8º lá, que essa PEC está inserindo ao artigo 64 da Constituição, que, aliás, ao artigo 192, agora eu fiquei em dúvida se é 192 ou 164, mas é o parágrafo 8º que está lá nessa PEC. O que esse parágrafo 8º faz? Permite ao Banco Central fazer qualquer negócio jurídico. Essa palavra negócio jurídico está lá, no texto da PEC. Uma proposta que quer mudar a Constituição Federal para dar poderes ao Banco Central de fazer qualquer negócio jurídico de interesse lá da estabilidade, da questão financeira que o Banco Central cuida. Eu vou falar para vocês, entre esses negócios jurídicos está a compra de papel podre de bancos. Essa era a redação de outra tentativa lá atrás, que entrou na PEC 10, aquela emenda constitucional da pandemia. Era uma autorização para o Banco Central comprar papel podre de bancos através desses negócios jurídicos. Se essa PEC já estivesse em vigor, o Campos Neto, que não viu, né? Ele não viu, enquanto o Master estava produzindo aquelas dezenas de bilhões de reais de prejuízo, aquelas dezenas de bilhões de reais de emissões de papel podre, dezenas de bilhões de reais de crédito de carbono falsos e dezenas de bilhões que afetaram os fundos de pensão, principalmente os públicos. Não é? Tem mais de 12 estados e municípios já identificados. Porque muitos não vieram a público falar que compraram, porque os seus gestores... Aqui no Rio foi uma desgraça, né, professora? Como? Aqui no Rio foi uma desgraça, né? Foi, você viu aí, primeiro a conta era 97 bilhões, depois passou de 100 bilhões, não é? Comprando papel podre dos bancos. Agora, se essa PEC for aprovada, se essa PEC 65 for aprovada, o Banco Central vai poder, em sigilo, comprar, assumir esses papéis podres todos, com a desculpa de que se um banco quebra, vai desestabilizar todo o mercado, vai gerar uma desconfiança que vai desestabilizar. A desculpa que eles dão é sempre um terror, né? E aí vão lá, se essa PEC for aprovada, em resumo, o Banco Central vai poder comprar esses papéis podres, gerar um prejuízo gigante e chutar esse prejuízo para o Tesouro, que vai cobrir com dívida pública. Porque não tem auditoria, ninguém sabe o que está acontecendo, por que a dívida está subindo esses trilhões todos, não é? E ainda vem essa notícia que eu acabei de falar. Cresceu 3,5 trilhões, tem que fazer reforma da Previdência. O que é isso? Meu Deus do céu. Então, olha, tem que debater isso abertamente. Fala, olha, aumentou sim. A dívida aumentou 3,5 trilhões, mas por quê? Porque gastamos quase 3,3 trilhões com juros no período. Essa PEC, Maria Lúcia, deforma, né? Mais uma deforma, porque deforma a base do direito público, né? Porque o direito público, o que é? Enquanto no direito privado você pode fazer qualquer coisa que a lei não proíba, no direito público você só pode fazer aquilo que a lei, né? Então dá uma liberdade, e é uma liberdade para ser usada contra a gente, né? O camarada Rodrigo aqui, que eu vou colocar outra vez, que está sempre pontuando muito bem, está falando óbvio, né? O Estado pode emitir, né, segundo a MMT, né, mas para investimento, né, e não para pagar dívida. E eu aqui, você já me ensinou, né? O bom é que a gente aprende, né? O melhor desse programa aqui é que eu aprendo. Toda a minha ideia, tá vendo? Eu, como presidente, já ia errar sem aprender com você, Maria Lúcia. Então, desse jeito, nem emitir, tem que fazer uma auditoria. A gente pode até pagar, mas sem fazer uma auditoria não é possível nenhuma. Depois dessa conversa, dessa aprendizagem que a gente está tendo, eu, sinceramente, Maria Lúcia, eu já vi como é importante o seu trabalho, né, e da auditoria como um todo. Você é o nome mais famoso, mais proeminente, mas tem muita gente trabalhando
com você, não tenho dúvida disso. Eu estou vendo que é mais importante ainda do que eu imaginava a auditoria. Fala aí, André. Ô, João, está faltando, como passa rápido o tempo quando o papo é bom, né? Então, faltam 8 minutos para a gente encerrar o programa. Então, Maria Lúcia, por que a Previdência Pública brasileira é demonizada no Brasil, é alvo de tantos ataques? O sistema financeiro tem olho nessa grana da Previdência Social? Lógico, André. Te agradeço pela pergunta, né? Primeiro, como eu falei no início, a Previdência Social está inserida na Seguridade Social. Esse é um dos principais direitos sociais do povo brasileiro. E tem financiamento suficiente, tem garantia constitucional de financiamento, tem uma justiça por trás desse sistema de Seguridade Social tão grande. Por quê? Para que esse sistema seja excelente, funcione bem, como está previsto na Constituição, tem que ter emprego para quem está em idade laboral. É um sistema que, acima de tudo, é mantido pela solidariedade. Mutualismo? É o mutualismo, ou eu prefiro falar solidariedade, porque é uma solidariedade para que o país tenha recursos para garantir uma aposentadoria digna, para quem já alcançou a velhice, já trabalhou a vida inteira, ou quem foi explorado, não teve as contribuições, mas tem o direito de ter também um benefício. Para que isso aconteça, quem está em idade laboral tem que ter emprego para contribuir. Então, quais os problemas? Por que esse sistema tão bonito, ele chega a ser bonito, de tão importante por estar tão bem desenhado na Constituição Federal, tão bem assegurado, e ainda por cima, por trazer esse espírito de solidariedade, que nos transforma em verdadeira nação. Porque nação é isso, é o povo, não é? Unido no mesmo ideal. Então, por que isso é tão atacado? Vamos lá. Primeiro, porque o mercado adora falar em déficit e fabrica esse déficit, tá? Por meio de manipulação de contas que a Anfip desmonta. Se a gente pegar os dados da Anfip, nunca houve déficit na Seguridade Social. O único ano que houve déficit, sabe que ano que foi? Qual? 2020, por conta de um dispêndio de quase 300 bilhões de reais de auxílio emergencial. Pandemia. É uma coisa esporádica em ano de pandemia e autorizado por uma PEC. Tá? Então, foi o único ano que teve déficit. Fora esse ano, nunca houve déficit. Então, como que o déficit é fabricado? Antes de 2019, tinha a DRU, tinha a desvinculação. O governo ia lá e mordia uma parte da Seguridade. De lá para cá, de 2019 para cá, não tem mais DRU sobre as receitas da Seguridade. Mas, o que aumentou absurdamente? As renúncias fiscais. Vocês acreditam que as renúncias fiscais chegam a mais de 20% da receita da Seguridade Social todo ano? Nossa. Gente, isso é abrir mão de 1/5 da renda da Seguridade Social. Então, vai lá o governo federal, o governo dos estados, fazendo benesses para os amigos do rei, para quem não precisa, para o agro. Agro precisa de benesse, de renúncia fiscal? Não, gente. E outras, né? Vários setores têm benesse. Bebida, né? Bebida, estimulando. Bebida? Espera aí. Né? Pelo amor de Deus. Devia ser sobretaxado? Não, Claro. tem benesse. Então, nosso problema número 1 são as renúncias fiscais. O problema número 2
salário baixo, como eu falei lá atrás. Então, a pessoa ganha, a pessoa não, a população ganha mal, então a contribuição é proporcional ao salário, a contribuição vai ser pequena. Outro problema, a precarização do trabalho. A pejotização, a uberização. Por exemplo, esse entregador, João, com quem você conversou, ele está ali, ele está achando que ele é um empreendedor individual, entendeu? Mas ele é um excluído. Será que a reforma trabalhista também afetou a Previdência, o sistema, né, professora? Afetou muito, porque a maioria ganha tão pouco, tão mal, que não paga nem como autônomo, não é? Então, todo esse desmonte de direitos, com uberização, com pejotização, a questão do salário baixo, o abuso nas renúncias fiscais, tudo isso vem afetando a receita da Seguridade Social, e aí o falacioso discurso de déficit aproveitado pelo mercado. Por quê? Primeiro, ele quer mais contrarreformas da Previdência para reduzir os gastos governamentais com a Seguridade Social para sobrar mais dinheiro para pagar juros. Esse é um ponto. E qual o outro ponto? O interesse do mercado na venda de planos de previdência privada baseados em capitalização, muitas vezes até capitalização individual, que não tem garantia alguma, não tem solidariedade nenhuma, é cada trabalhador, cada trabalhadora com a sua conta. Se ele sofreu um acidente ali, ficou incapacitado, como é que ele vai sobreviver? E esse dinheiro um dia acaba. É aquilo que está na conta. Entendeu? E não tem uma aplicação financeira, e pior, pode virar pó. Porque quantas vezes eu tive a honra de trabalhar na auditoria da dívida grega, vi conjunto de pessoas se suicidando, mulheres, inclusive, se suicidando. Por quê? Aqueles fundos privados simplesmente quebraram, fecharam. Peraí, eu tinha um dinheiro aí. Não tem, não existe mais aquela empresa. A previdência privada não dá segurança. A única coisa que pode dar segurança é uma previdência pública. A gente está invertendo tudo. A lógica Maria Lúcia, a gente tem que terminar, é muito curto. Agora, sinceramente, eu achei você, né, fica meio ridículo ficar te elogiando assim, mas maravilhosa, adorei. Parabéns, André, por ter trazido a professora Maria Lúcia. Ela aqui. vai voltar. Vai voltar, se Deus quiser. Por favor, Maria Lúcia, foi uma aula, um show, você foi precisa. Poxa, e vamos tentar fazer... Eu sou professor da rede estadual, vamos tentar fazer alguma coisa junto, a gente tem que educar esse povo, né? E aí eu vou encerrando, gente, tá bom? Sim, olha, só com essa conscientização social que a gente vai conseguir virar esse jogo. João, André e todo mundo que está nos assistindo. E, olha, acompanhe as redes da Auditoria Cidadã. Tá viu? ótimo. Aguardo vocês lá nas nossas páginas, nas nossas redes sociais, Instagram, YouTube. Obrigado, gente. Obrigado a todos. Um abraço, professora. Valeu, Tchau, João. Valeu.